O que existe no seu silêncio quando você está totalmente conectada com o Espírito Santo? Muitos guerreiros de oração gritam, berram, comandam em voz altas, mas desconhecem que existe uma batalha espiritual que acontece no campo invisível da presença. Quando Moisés levantou o cajado sobre o Mar Vermelho, ele não precisou gritar para as águas se abrirem. Quando Daniel foi jogado na cova, não há registro que ele tenha repreendido verbalmente as feras. Havia algo mais poderoso operando ali. Nos próximos minutos, você vai descobrir como desenvolver uma autoridade espiritual tão intensa que a sua simples presença se torna uma arma de guerra. Vou revelar passagens bíblicas que foram mal interpretadas por séculos, que escondem segredos da autoridade silenciosa. Você vai aprender como Jesus expulsava legiões inteiras com o olhar. Como os apóstolos faziam demônios fugir apenas com sua sombra, e principalmente como você pode desenvolver essa mesma unção hoje. Esse não é apenas um estudo sobre libertação, é uma revelação sobre o poder do seu espírito quando está completamente alinhado com o Espírito Santo. É sobre entender que você não precisa convencer demônios a sair com argumentos ou gritos. Você precisa se tornar um portal da presença de Deus, tão intenso que as trevas não conseguem permanecer. Quero que você comente agora: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. E se você acredita que Deus está prestes a revelar algo transformador na sua vida, este é o momento de declarar a sua sede por conhecimento profundo, sabe? Muitas pessoas usam esse canal para ser um alimento espiritual, mas nem todos têm uma igreja ou o verdadeiro ensino do reino de Deus. Eu quero que você participe, comente, dê um like, faça uma saudação sagrada, crie uma atmosfera poderosa, espirituais. Seja como um filho de Deus. É como se estivesse criando uma congregação virtual, onde o Espírito Santo pode se mover livremente. Quero que você se inscreva no meu canal e ative o sininho. Não por números ou vaidade, mas porque cada inscrição representa uma alma sedenta que Deus quer alcançar através dessas revelações. Quando você se inscreve, você está dizendo ao algoritmo divino da internet que esse conteúdo precisa alcançar mais pessoas oprimidas, mais guerreiros adormecidos, mais filhos de Deus que precisam despertar para o seu verdadeiro poder. E aqui vai um segredo: a penúltima lição de hoje contém uma chave específica que pode literalmente mudar a forma como você enxerga a batalha espiritual. Pode ser exatamente o que você precisa para vencer aquela situação impossível que você vem enfrentando. Mas você só descobrirá se permanecer até o fim. Prepare seu coração, abra sua mente, silencie as distrações do seu redor. O estudo revelador vai começar agora. Você conhece a história de Elias no Monte Carmelo, enfrentando os 450 profetas de Baal, os apóstolos que nunca perceberam um trabalho crucial que revela um poder do silêncio espiritual. Enquanto os profetas de Baal gritavam, se portavam e clamavam freneticamente desde a manhã até o meio-dia, Elias permaneceu em silêncio, observando. Não há registro que ele tinha dito alguma palavra durante horas. Ele deixou que ele se esgotasse em gritos vazios. Perceba a estratégia divina aqui. O silêncio de Elias não era passividade, era poder contido. Cada momento de quietude aumentava a tensão espiritual no ambiente. Os demônios por trás daqueles falsos profetas começaram a se desesperar com silêncios proféticos. Sabe por quê? Porque o silêncio de um ungido é mais aterrorizante para o inferno do que 1000 gritos religiosos. É como uma calmaria antes da tempestade, o momento em que o céu retém sua respiração antes do trovão.
Agora, quero que você se transporte para aquele monte. Imagine você ali, rodeado por uma multidão histérica, profetas pagãos, em transes demoníacos, e você simplesmente quieto, observando. Seu silêncio não é fraqueza, é a mesma autoridade que fazia Jesus dormir no barco durante a tempestade. É o tipo de quietude que diz: eu sei quem eu sou. Eu sei a quem sirvo, eu não preciso competir com o barulho do inferno. Quantas vezes você já se encontrou em situações onde todos ao seu redor estavam em caos espiritual? Pessoas gritando, discutindo, criando confusões, e você sentiu que precisava gritar mais alto para ser ouvido? E se eu te disser que nesse momento, seu silêncio ungido tem mais poder do que qualquer palavra? Quando você carrega a presença de Deus, a sua quietude se torna uma frequência espiritual que desestabiliza as forças das trevas. Elias esperou até o momento exato, quando finalmente falou. Suas palavras foram poucas, mas precisas. Ele não fez um show, não fez competição com o espetáculo demoníaco. Ele simplesmente preparou o altar, derramou água 3 vezes para tornar o milagre impossível aos olhos humanos. E fez uma oração simples. O fogo desceu, não por causa do volume da sua voz, por causa da autoridade acumulada no seu silêncio. Você precisa entender algo revolucionário. Demônios são viciados em barulhos. Eles operam através de confusão, gritos, discussões, música alta que entorpece a mente, conversas vazias que enchem o ambiente de palavras sem poder. Quando você aprende a cultivar o silêncio sagrado, você está criando um vácuo espiritual que suga a presença demoníaca para fora do ambiente. É como abrir uma janela em um quarto abafado. O ar viciado precisa sair. Pense em sua casa agora mesmo. Quantos ruídos desnecessários existem? Televisão ligada o dia todo, discussões intermináveis, música secular preenchendo cada momento do silêncio. E se você começar a praticar momentos de silêncio intencional? Não estou falando de meditação vazia, mas de um silêncio preenchido com a presença de Deus. Um silêncio onde o seu espírito se sintoniza com a frequência do céu. Sabe o que aconteceu depois que o fogo desceu no Monte Carmelo? O povo caiu com o rosto em terra e exclamou: o Senhor é Deus. Mas o mais impressionante vem depois. Elias ordenou que descesse todos os profetas de Baal e note que não há registro de exorcismo verbal, não há repreensão demoníaca, não há gritarias, a autoridade, manifestação através do silêncio é segredo de ação divina. Foi suficiente para eliminar 450 agentes das trevas de uma só vez. Isso me lembra de você, guerreiro que está assistindo. Quantas batalhas você tem perdido, não é? Porque entrou no jogo do inimigo de gritar, de correr. Quantas vezes você se exaltou tentando convencer demônio a sair com um argumento teológico? O segredo de Elias era simples. Ele sabia que a batalha não se vence no volume, mas na presença. Quando você carrega a presença, o seu silêncio fala mais alto do que muitas vozes. A transição do silêncio de Elias para o que vou revelar agora é perfeita, porque depois de entender o poder da quietude, você precisa compreender como a sua própria presença física pode se tornar uma arma espiritual. Em Atos capítulo 5, versículo 15, encontramos algo extraordinário que a igreja moderna simplesmente ignora, de sorte que transportava os enfermos para a rua e os punhos em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. Para e reflita sobre a magnitude dessa revelação. A sombra de Pedro expulsava demônios e curava enfermos. Uma sombra. Não eram suas palavras, não eram seus gritos de gritos de guerra espirituais, não eram suas repreensões. Era simplesmente a projeção da sua presença física que carregava tanto poder que as trevas fugiam. Como isso é possível?
Como um homem pode desenvolver uma presença tão saturada do Espírito Santo que até a sua sombra se torna território santo. Vou te contar um segredo que poucos pastores ensinam isso. O seu corpo físico é uma antena espiritual. Cada célula do seu corpo pode ser carregado com a energia do Espírito Santo. Quando Jesus disse, vocês são templo do Espírito Santo, ele não está usando uma metáfora bonita. Ele estava revelando uma tecnologia espiritual avançada. Seu corpo pode se tornar um gerador de frequência divina tão potente que demônios não conseguem permanecer em sua proximidade. Pedro não acordou um dia com esse poder. Ele foi transformado através de um processo. Lembra quando ele negou Jesus 3 vezes? Aquele mesmo homem que fugiu covardemente agora tinha uma presença que aterrorizava o inferno. O que mudou? Pentecoste mudou tudo. Quando o Espírito Santo desceu, não foi apenas um evento emocional, foi uma reconfiguração de todos os discípulos. As suas áreas espirituais foram totalmente curadas. Agora eu quero que você imagine a sua vida diária. Você entra em um elevador e há uma pessoa oprimida por depressão. Você não precisa começar a pregar ou orar em voz alta, constrangendo a pessoa. Se você estiver carregado com a presença do Espírito Santo, a sua proximidade já vai quebrar as algemas invisíveis. Você passa por um colega de trabalho atormentado por vício e sem dizer nada sobre Deus, ele de repente sente uma convicção inexplicável para mudar de vida. Isso não é miticismo, isso é o reino de Deus operando através da sua presença santificada. Aqui está o problema. A maioria dos cristãos está tão espiritualmente descarregado que a sua presença não faz diferença alguma no ambiente. Pior ainda, alguns estão tão contaminados com pecados ocultos, amarguras não resolvidas e mundanismo que a sua presença e atrai mais trevas. É como um imã investido. Em vez de repelir o mal, você o atrai. Pedro tinha algo que precisamos recuperar urgentemente. Ele tinha intimidade com o Espírito Santo de Deus em um nível molecular. Cada manhã ele não apenas orava, ele se mergulhava na presença, até que o seu ser físico estivesse vibrando na frequência do céu. Os demônios podiam sentir ele chegar de longe, como animais que sentem um terremoto antes dele acontecer. Eles começavam a se agitar, a procurar saída, a assaltar seus hospedeiros, antes mesmo de Pedro aparecer no horizonte. Você precisa entender a ciência espiritual por trás disso. Assim como o sol emite radiação que pode queimar a pele, o Filho de Deus, cheio do Espírito, ele emite radiação espiritual que queima a presença demoníaca. É por isso que Jesus disse, vocês são a luz do mundo. Não é poesia, é física, é espiritual. A luz expulsa as trevas, não por escolha, mas por natureza. É uma lei imutável do universo espiritual. Quantas vezes você entrou em um lugar e sentiu o ambiente pesado? Talvez nem tenha percebido, mas os demônios perceberam. Eles sussurraram para os seus hospedeiros, vamos sair daqui. Mas imagina se você desenvolver isso intencionalmente. Imagine se cada passo seu fosse como o caminhar de um general do exército de Deus, fazendo o inferno tremer. A sombra de Pedro nos ensina que a batalha espiritual mais eficaz não acontece quando você está gritando, mas sim quando você está em santidade e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Fica a reflexão, dê o seu like. E até a próxima palavra da verdade.